essa capacidade mimética do brasileiro, somada a uma certa dificuldade de percepção, que eu já vou explicar daqui a pouco, e que não é bem uma dificuldade de percepção, cria então um ambiente de confusão e de camuflagem e de falsificação, que é uma coisa assim alucinante, no qual você não consegue nem mesmo se orientar. Num artigo recente que eu publiquei no Diário do Comércio, aliás, eu nem sei se foi publicado ainda, que eu falo a respeito desse palpite que a dona Dilma Rousseff e o ministro Marco Aurélio Garcia deram a respeito da vida intelectual brasileira, que disseram que a vida intelectual está decaindo porque está surgindo aí uma subintelectualidade de direita. Não importando o aspecto político da coisa, eu me referi de passagem ali a um fenômeno tipicamente brasileiro, que eu resumi ali como sendo, por um lado, uma certa dificuldade de percepção, quer dizer, um desajuste entre o discurso, o conteúdo do discurso e a situação do discurso, mais ou menos uma espécie de versão diminuída da paralaxe cognitiva, sendo que a esse fenômeno se juntava um segundo, que é a extraordinária capacidade que o brasileiro tem, uma espécie de mimetismo linguístico, quer dizer, de ouvir certas expressões, certos giros de linguagem e imediatamente captar o uso, né, daquela expressão. O uso e os contextos mais ou menos apropriados no qual o emprego daquela coisa funciona. Quer dizer, o sujeito pega um giro de linguagem e ele sabe quando e onde repetir aquilo. E faz isso com uma certa habilidade, mas não quer dizer que o sujeito entenda realmente do que se trata. Então essa capacidade mimética faz com que certas expressões, sobretudo quando vêm carregadas de um certo prestígio de alta cultura, como, por exemplo, expressões técnicas de filosofia, expressões latinas, etc., se disseminem com uma velocidade impressionante e apareçam sendo usadas em contextos que são perfeitamente apropriados do ponto de vista da persuasão. Quer dizer, tem um uso persuasivo e um uso eficiente, mas que não denota de maneira alguma uma compreensão efetiva do que se trata. Quer dizer que o uso que fazem dessas expressões não é o uso técnico, não é o uso culto, é apenas um uso eficiente em termos, vamos dizer, do contexto retórico, do contexto de discussão envolvido. Eu duvido que algum outro povo do mundo tenha essa capacidade em nível tão elevado quanto o brasileiro. Mas quando você soma, vamos dizer, a impropriedade da percepção com a habilidade mimética linguística, então o que você tem é um universo de comunicação em que você tem todas as ferramentas possíveis para o auto-engano, tá certo? E para produzir, vamos dizer, uma pseudocultura de dimensões absolutamente avassaladoras. Eu dei ali como exemplo um caso que eu já havia citado antes, que é quando eu publiquei 2 livros sobre a ciência e a arte da argumentação. Um é o Aristóteles em Nova Perspectiva, e o outro é Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. Esses livros colocaram-se à disposição de gerações novas que desconheciam o assunto completamente, uma série de termos técnicos, dos quais o que mais pegou foi o argumentum ad hominem. Né? Então o pessoal começou a usar isso e usava, vamos dizer, em contextos retóricos apropriados. Quer dizer, quando eles achavam que alguém, e até eu mesmo, né, havia tentado invalidar uma ideia em função, vamos dizer, da má qualidade da pessoa que a havia exposto, falaram, argumento ad hominem, argumento ad hominem. Né? E eu logo percebi que estavam usando essa expressão por mero mimetismo. Quer dizer, mimetismo não só da expressão, mas o sujeito capta a expressão e capta a situação de discurso na qual o uso daquela expressão pode desencadear um efeito desejado. Quer dizer, isso é uma espécie de regra de jogo. Essa regra mais superficial do jogo, as pessoas pegam com uma facilidade impressionante. Eu não vejo, por exemplo, que o americano tem essa capacidade.
ele perante quando vê o americano, quando ouve um termo desse, ele fica todo atrapalhado, né? E ele logo vai consultar um livro, alguma coisa, ou pergunta para alguém. Mas o brasileiro não, ele pega e imediatamente sai usando. Não usa de maneira imprópria, usa de maneira apropriada, quer dizer, mas apropriada apenas eristicamente, quer dizer, apropriada para desencadear um efeito persuasório, tá certo? Mas deslocada em relação à herança cultural que está embutida, por assim dizer, nessas expressões. E, portanto, deslocada em relação ao status questiones. E, portanto, ao uso técnico efetivo desses termos. E a prova disso é que raramente alguém percebia que um argumentum ad hominem nem sempre é um argumentum ad hominem. Frequentemente é um exemplum in contrarium. O exemplo in contrarium não é um recurso erístico como argumentum ad hominem. É uma prova lógica concludente. Se o sujeito faz uma generalização em termos universais e você mostra um exemplo, um único, ou dois ou três, de que as coisas não são assim, então a generalização cai automaticamente. Isso aí é método científico. Né? Mas você pode expressar, às vezes, um exemplo em contrário sob uma forma que simula um argumento ad hominem. E eu notava que as pessoas que usavam isso aí, que tinham passado a usar esse termo, depois que os meus livros repuseram em circulação esses velhos esquemas, não percebiam esta sutileza. Então começavam a impugnar uma série de argumentos, dizendo que eram argumentos ad hominem, quando não eram ad hominem de maneira alguma. Eram tipicamente exemplo em contrário. O próprio fato de, quando eu citava, por exemplo, o fato de que Karl Marx dizia que só o proletariado podia ter uma visão integral, objetiva da história, por ser a última classe explorada, é importante estar assim, por exemplo, portanto, no limite do processo histórico. E em seguida o próprio Karl Marx expunha a sua visão integral, objetiva da história, sem ter sido jamais um proletário, aliás, sem ter jamais ter visto um proletário. As pessoas diziam, não, isso é argumento ad hominem. Ele está impugnando a teoria do Karl Marx por Karl Marx não ser um proletário. Digo, não, eu não estou fazendo isso, eu estou usando o Karl Marx como exemplo in contrário. Quer dizer, ele realmente não era um proletário. E o fato de que ele mesmo dissesse que somente o proletariado pode ter a visão objetiva da história, então é automaticamente impugnado por este único exemplo, porque pior ainda, ele foi não apenas o expositor da visão proletária da história, mas ele foi o primeiro. Quer dizer, a possibilidade de que o primeiro expositor dessa visão constituísse uma exceção à sua própria regra, teria que ser explicado e justificado, no mínimo, né? Então as pessoas diziam, não, isso é argumento ad hominem, o que mostra que não estavam entendendo de que se tratava. Então, essa capacidade mimética do brasileiro, somada a uma certa dificuldade de percepção, que eu já vou explicar daqui a pouco, e que não é bem uma dificuldade de percepção, cria então um ambiente de confusão e de camuflagem e de falsificação, que é uma coisa assim alucinante, no qual você não consegue nem mesmo se orientar. Praticamente todas as discussões públicas no Brasil, isso vai desde a discussão acadêmica, passando pela discussão de mídia, chegando até as discussões por internet e até as discussões em ambiente familiar, discussões domésticas, né? Que é um ambiente absolutamente alucinatório, no qual você desfazer as confusões se torna materialmente impossível pelo número delas. Tá certo? Então, todo este curso visa a retirar desse contexto de contexto polêmico um certo número de pessoas e
ensiná-las como é que se faz uma discussão real, que tenha a possibilidade de ter efeitos frutíferos, tá certo? Eu não sei se nós vamos conseguir ou não, mas eu espero que sim.